Este não foi um ano de glória para os times do interior, da capital ou mesmo do país. A violência em campo, as mágicas do tapetão e a incompetência dos dirigentes acabaram tirando o brilho maior do que se esperava ver dentro de campo. Uma tremenda bola fora. Alheios à bagunça do futebol brasileiro, os presidentes de Americano e Goytacás têm planos e projetos para o ano que começa e que acena com esperanças, mas também com realizações. Rivais somente dentro de campo, Cano e Goita têm seus interesses próprios, mas buscam projetos que tornem o futebol no município mais profissional e rentável. A construção de um estádio municipal, por exemplo, é bandeira que dirigentes de clubes rivais levantariam juntos numa arquibancada. União de interesses, mais do que possível, neste bate-bola em A Polêmica. Estamos começando mais um programa A Polêmica aqui pelo canal 25 e hoje nós temos a presença aqui dos presidentes do Goytacás e do Americano, o Robson Barreto e o César Gama, para conversar com a gente, obviamente, o tema esporte. Mas antes de entrarmos diretamente nos questionamentos dos entrevistados, vamos à pergunta do nosso tradicional O Povo Fala, e hoje sobre a Copa do Mundo. O que a população campista acha se o país, se o Brasil está preparado para receber talvez um dos maiores eventos esportivos do mundo? Vamos ouvir o que o povo fala. Acha que o país ele está preparado para receber a Copa do Mundo? Ainda não, falta muita coisa ainda. O que falta? O que falta é, digamos que o pessoal está muito inseguro, né? Sobre a violência, principalmente, né? O país não tem preparação nenhuma, o aeroporto não tem preparação, entendeu? Geralmente quando a gente vai fazer viagem para fora aí, a pessoa vê a diferença dos aeroportos internacionais para os aeroportos aqui e não tem estrutura nenhuma para receber essa Copa do Mundo, eu acho. Em questão de infraestrutura do Estado, tudo, eu acho que não tem condição. É mais aeroporto então, problema nos aeroportos? Aeroporto e cidade em geral, né? Completamente negativo. Nós temos tantas outras prioridades, principalmente educação, saúde. E nessa hora, para construir um hospital, não se consegue construir nem em 2 anos, muito menos em 6 meses para fazer um estádio. Aeroporto sem condições, trânsito, transporte, falta muita coisa, né? O país está preparado para receber a Copa do Mundo? Eu acho que não. Falta muita coisa, falta infraestrutura, falta policiamento, falta a maioria das educação no povo brasileiro. Pois bem, depois que a gente assistiu aí a opinião da comunidade, das pessoas falando, e umas até preocupadas com esse evento fabuloso que é a Copa do Mundo, que agrega não só esporte, mas também economia, cultura, arte, enfim, é um conglomerado de situações importantes para o país. Vocês, o presidente do Americano César e o Robson, são presidentes dos clubes fortes no município de Campos, tradicionais pelo menos, com história no cenário. E qual a opinião de vocês como gestores, né? César e Robson, essa Copa do Mundo que vem para o Brasil, ela tem mais pontos positivos ou negativos no que diz respeito à preparação? Eu acho que muito positivo. A gente tem que ser otimista, não pessimista, porque todos nós torcemos para que viesse a Copa do Mundo para o Brasil. Nós tivemos na Copa do Mundo de 50 e já fazem muitos anos e precisava o Brasil ter uma Copa do Mundo. Eu acho que nós estamos preparados, temos condições, temos estádio, temos a organização e tenho certeza que a Copa do Mundo, como foi a Copa das Confederações, um sucesso absoluto. Robson. Eu vou concordar em parte com o que César fala. Eu acho que isso é um sonho, né, que está sendo realizado no Brasil. Todos nós queríamos, tá? Então todos nós temos que brigar para que seja um sucesso. Acho que ninguém pode pensar em não ter sucesso nesse evento. Eu acho que a Copa do Mundo é uma vitrine que está mostrando para o mundo todo, tá? E o Brasil ele
A gente sabe que os problemas existem, né? Nós temos alguns problemas, temos alguns estádios que ainda não estão prontos, nós temos problemas de chuva, nós temos problemas de logística, sabemos que o nosso meio de transporte ainda é deficitário, mas o brasileiro ele é danado, e o brasileiro ele consegue, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, como tudo que sempre foi aqui. Se Deus quiser, a Copa do Mundo no Brasil vai ser um marco e vai ser fantástico para todo mundo. Outra questão importante e que deve ser ressaltada, porque dentro do contexto da Copa do Mundo nós vamos ter uma eleição geral, né? E o receio que eu tenho, não sei se é o mesmo de vocês, que as questões sociais, econômicas, que são pertinentes serem discutidas num processo eleitoral, podem ficar um pouco abafados por causa do momento esportivo. Vocês acham o que disso? Eu acho que pode trabalhar um pouquinho, mas eu acho que, como tempo sempre citar, a eleição é depois. É para final de setembro, outubro, e nós temos a Copa do Mundo em junho e julho. Então, eu acho que nós temos que preparar para a Copa do Mundo, estamos preparando para a Copa do Mundo, eu acho que o povo está mobilizado para que isso aconteça e que nós podemos fazer uma Copa do Mundo tranquila. Vai atrapalhar um pouco? Vai ter problemas? Vai. Mas eu acho que o foco, a Copa do Mundo é muito mais importante. Alguns políticos vão querer levar vantagem em cima da Copa do Mundo. Com certeza vai aparecer, mas é normal no futebol e na política. Eu acho que pode fazer as duas coisas e vai dar certo as duas coisas. Robson. O evento Copa do Mundo é fantástico, né? Então, com certeza ele vai, como você mesmo diz, ele vai abafar um pouco os nossos problemas cotidianos, né? Os problemas sociais que o Brasil enfrenta. Mas, tendo esse espaço que nós vamos ter entre a eleição e a Copa do Mundo, nós acreditamos que nesse primeiro momento tudo vai dar certo. E depois é que a gente vai ter que saber o que vai acontecer na frente com alguns problemas que podem aparecer. E aí sim alguns políticos tirarem algum proveito disso, de dizer, olha, na Copa deu certo, por que agora, daqui para frente, não dá certo? Então, mas isso é a política, faz parte, mas vamos torcer para que tudo que deu certo, que vá dar certo nessa próxima Copa do Mundo, continue e que seja para benefício para toda a população brasileira. Outra questão importante também, nós vivenciamos recentemente, no final do Campeonato Brasileiro, desse último Campeonato Brasileiro, umas cenas de selvageria num jogo entre o Vasco da Gama e o Atlético Paranaense, e que redundou numa série de reflexos, pessoas internadas, um problema muito sério, um caos dentro uma coisa completamente fora do contexto do que é o lazer, do que é o esporte. A pergunta que eu queria colocar para vocês como presidente de clube é com relação a essa discussão de considerar ou não um jogo de futebol um evento privado. E foi uma das grandes discussões lá, foi essa, que tinha uma orientação do Ministério Público que a Polícia Militar não participasse no quesito segurança e que aquilo fosse feito por segurança privada. Qual é a sua opinião, César? Você concorda com isso ou você acha que é uma temeridade considerar isso apenas um evento particular e colocar só na conta de uma segurança privada? Eu acho que totalmente equivocado. Poucos estados acontece isso. Quase todos os estados, é a Polícia Militar que toma conta do evento, e não é possível o que foi visto lá em Joinville, Santa Catarina, tinha 4 pessoas dividindo, fazendo aquela ponte, dividindo o acesso de uma torcida para outra. Então, 4 pessoas, a paisana, sem uma segurança maior, deu o que deu lá. Agora, culpas também são dos clubes que paga ônibus, paga lanche, né? Financia a torcida para ir para lá. Então, alguns clubes que fazem isso é grande responsável pelo que está acontecendo lá. Acho que o futebol brasileiro está num nível já bem ultrapassado. Nós, hoje, globalizado, o futebol no mundo todo, estão vendo ali, em qualquer lugar que acontece, está se vendo. E difícil acontecer, ver de novo uma cena do que aconteceu. Foi uma coisa que não pode acontecer nunca mais, nem pensar em acontecer, porque o mundo todo viu aquela grosseria do que aconteceu, aquela maldade das pessoas que vai no campo, não para torcer, vai no campo só para criar problema e para arranjar tumulto, que são as mesmas pessoas de sempre, de todas as torcidas. Eu acho que parar de financiar essas torcidas. Eu acho que torcida, a pessoa que quer torcer, eu acho que vai lá no estádio e torce para os clubes, o clube que ele gosta. Não a torcida organizada. Eu acho que vai me perdoar muita gente que é chefia da torcida organizada. Tem exceção também que muitas delas não fazem isso.
mas algum número grande faz o que aconteceu lá. Eu acho que devia acabar. Torcedor, é todo mundo igual, não tem torcida organizada. Eu acho que o final do Brasil vai ser isso, acabar com a torcida organizada para tentar evitar esse tumulto. Robson. Olha, foi lamentável, né? Eu acho que aquele acontecimento, quando estava assistindo o jogo, eu falei, meu Deus, ainda existe isso no Brasil? E hoje, trabalhando dentro do futebol, né? Porque a gente, até então, eu sou um presidente amador, estou iniciando a carreira como presidente do Goytacás. Eu sou favorável à torcida, vou discordar um pouco do César, eu sou favorável à torcida organizada. Acho que eles são pessoas que mostram a sua paixão pelo clube, mas lógico que nós, responsáveis, que temos o dever de mostrar a eles o que é certo e o que é errado. Hoje, a penalidade, hoje eles estão vendo, a penalidade hoje para os clubes é muito grande. O que o Vasco vai sofrer, o que o Atlético vai sofrer nesse problema que houve no último final de semana, vão ser seríssimos, tá? Então, a imagem do próprio clube está ruim. Mas às vezes não é uma penalidade que atinge diretamente aquela pessoa que sofreu a agressão, né? O clube a gente sabe que realmente ele sofre. Agora, a pessoa que foi espancada ali ainda é um procedimento um pouco mais moroso, né? Essas são as consequências que os clubes vão ter que arcar. Então, tem uma responsabilidade solidária ali. Exatamente, eles vão ter que arcar com essas consequências, que não vão ficar parado, machucou, está no hospital e acabou a confusão. Não vai. Tá? Então, as torcidas elas têm que ser informadas, elas têm que conhecer um pouco da lei, elas têm que conhecer que o que elas fizerem dentro do campo, elas podem prejudicar ao clube e também a eles. Tá? Eu acho que todos que foram presos deveriam ficar na cadeia, né? Deveriam ser exemplo de permanecerem na cadeia, para que isso não ocorra mais. Mas nós precisamos da torcida, a gente sempre fala, eu não financio, né, a torcida, né, mas a gente está sempre em contato com eles e a gente pede, olha, o clube vai viver se vocês deixarem. Eu peço para que vá ao espetáculo para aplaudir o que está sendo feito. Não para ter brigas, a gente conversa muito sobre isso lá, tá? Perfeito, nós estamos conversando aqui com o presidente do Americano, César Gama, e o presidente do Goytacás, Robson Barreto. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.